do Senhor, porque a tua esposa ou teu esposo está em primeiro lugar, depois vem o Senhor. Então está errado. Qualquer coisa que fique na frente dele é idolatria também. E o cristão diz assim: poxa, mas o católico idolatra o fulano, cicrano, beltrano. Mas e o cristão que idolatra o pastor? O cristão que só vai no culto se o pastor fulano estiver pregando. Isso também não é idolatria? E aí ela olhou para mim e disse: realmente, é verdade. E eu falei: mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Deus já era Deus. Deus nos deu fôlego de vida. Ele que deu fôlego de vida para Maria. E você já viu em algum tempo na sua vida um filho nascer primeiro que a mãe? Um filho gerar a mãe? Porque Jesus era Deus e ele estava com Deus, né? Ele se fez carne para vir salvar essa humanidade. Mas se já era Deus, se ele estava com Deus, então foi ele que criou Maria. Foi ele que nos deu fôlego de vida. Então não tem como um filho nascer primeiro que a mãe. Um filho gerar primeiro a mãe, depois o filho. Então eu disse, no mundo espiritual não tem como ser Santa Maria. Não tem como ser Maria, mãe de Deus, porque Deus já era antes de Maria. Ô, glórias! Deus é sobre todas as coisas. Então não tem como ele primeiro gerar sua mãe, depois nascer. Mas precisava de um ventre. Precisava ali de Jesus ter nascido como menino. E ali Maria foi escolhida. Maria foi escolhida entre tantas e tantas mulheres, irmãos. E eu creio assim que eu vejo no meu coração que ela se entristece. Diz, né? Que palhaçada é essa? Idolatrar. Eu sou serva. Eu fui a mãe. Né? Mas eu gerei o Salvador, mas eu também sou serva. Eu também sou filha. E nós entendemos, irmãos, que precisava de um ventre. Como que Jesus vinha ali como carne, como que Jesus ia nascer de um ventre de uma mulher. E Maria foi escolhida. Tanto que Eva fez um monte de coisa errada, né? E o Senhor ali, eu creio que o Senhor, novamente, o Senhor ali para restaurar a identidade da mulher, para colocar a mulher de novo num lugar de honra. Ele podia fazer outra coisa, ele podia fazer lá um menino, de repente, alguém passar e ver um bebezinho, aquele bebezinho do nada tá ali. Mas eu creio que ele quis honrar a mulher. Eu creio que novamente ele quis colocar a mulher numa posição que era dela. Né? O Salvador veio no ventre de uma mulher. Olha que coisa mais linda. Se os homens são salvos, é porque foi o ventre de uma mulher que foi gerado o Salvador. Olha o valor que a mulher tem, irmãos. Se não fosse uma mulher, se não fosse o ventre de uma mulher, então o Salvador não tinha sido gerado. Né? Deus novamente queria colocar a mulher numa posição de honra. Glória a Deus! Queria restaurar a identidade daquela mulher que Eva fez um monte de palhaçada ali e vacalhou, né? Então, mas Deus queria restaurar novamente a identidade. Então aquele bebê nasceu no ventre de uma mulher. E eu tenho muito medo, irmãos. Sabe, não medo pela minha vida, medo dessa geração que brinca com Deus. Né? Você vê uma mulherada rinchosa, você vê uma mulherada que quer ser parecido com o homem. Mas não o que o homem tem de melhor, no que o homem tem de pior. Ela quer gritar mais alto, ela quer falar mais alto. Ela quer tirar toda a sua roupa e andar nua na rua. E assim ela quer ter o respeito. Eu não consigo entender, né? Essas feministas, ela tira toda a roupa e aí ela anda pelada na rua e ela quer ser respeitada. E assim ela quer ser valorizada. Mas o que é isso? Né? Que valor que ela quer? E esse mundo caminha cada vez mais, né, irmãos? Cada vez mais para a destruição. E só quem não tem olhos que não está enxergando, quem não tem ouvido ali, que não está vendo, que o fim está muito próximo. A minha mãe falando assim, nossa, eu estou com muito medo desse calorão, porque está muito quente, assim, uma coisa absurda, né? Jornais falando assim que 30, 40 anos eles nunca viram um calor do jeito que está agora.
Eu falei para ela, por isso, mãe, que nós temos que estar preparados, porque está muito próximo, né? O Senhor está nos dando vários sinais que está muito próximo, que Ele está voltando, né? E por tanto amor, Ele está dando uma chance, dizendo, ó, tô voltando, filho. Ó, filho, volta para minha casa. Ó, filho, eu tô voltando. E a gente vê quantos e quantos sinais aí, né? Que o Senhor está voltando. Então, vamos ler ali na palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que diz assim: Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pô-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Até aqui, irmãos. E hoje nós vamos aprender o que eu posso aprender com essa mulher. O que eu posso aprender com essa mulher que estava com o coração disposto ali a obedecer. Essa mulher, essa Maria que foi filha, essa Maria que foi serva. E o que eu posso aprender com as palavras de Maria? Irmãos, podemos aprender muito com a palavra e com o coração dessa mulher abençoada, olhando para a sua maneira de se relacionar com Deus e para a forma com que ela entendeu e aceitou a divindade de Jesus. Não foram muitas palavras, mas foram palavras que deixaram marcas de uma vida completamente rendida ao Senhor. Suas palavras são lições profundas de uma mulher que conhecia verdadeiramente o seu Deus. E hoje nós vamos aprender algumas coisas com a palavra dessa mulher que foi desafiada, meus, porque realmente era um desafio. E no primeiro ponto, o que nós aprendemos com essa mulher? Que eu preciso ser totalmente dependente de Deus. Quando Maria pergunta ali para o anjo: como acontecerá isso? Como ela dará um filho se ela ainda era virgem? Quando Maria recebe a visita daquele anjo, irmãos, ela era uma jovem. A Bíblia fala que ela tinha entre 15 a 17 anos. Então ela era uma menina, né? E eu vejo assim que todo tempo o Senhor nos desafia, né? Uma jovem. E a gente sabe que os jovens são cheios de medo, frustrações. As pessoas com uma idade mais avançada também. Mas nessa idade, entre 15 e 17, né? 20 e poucos anos, é uma idade de conflito, é uma idade de medo, medo do amanhã, medo de se arrepender do que fez, medo de se arrepender do que não fez, né? Muitas dúvidas. E era uma menina, era uma jovem, era uma menina que estava ali, tinha seu noivo, talvez ela tinha tantos sonhos, talvez ela tinha outros planos, talvez os planos daquela jovem era: eu vou me casar, mas eu vou ter filhos daqui a alguns anos, eu vou viajar, ou eu vou fazer outras coisas da minha vida, depois eu quero filhos. A gente não sabe, né? Eu não sei o que se passava, mas eu imagino que ela tinha sonho, como nós, mulheres. Ela tinha planos. E quando o Senhor diz ali, o Senhor desafiou. O Senhor disse: ó, você vai ter um filho. E ela disse: como? Se eu ainda sou virgem. E ela era apenas uma adolescente, irmãos. E ela não foi capaz de compreender quantas vezes o Senhor nos chama e nós não entendemos os mistérios do Senhor, né? Quantas vezes nós somos desafiados, como ela foi, né? Nós somos desafiados em tantas áreas. Só que a gente conhece, irmãos,
Quando você conhece realmente o Deus que você serve, então ali você não tem medo. Maria não teve medo, porque ela conhecia. Ela conhecia o Deus que ela servia. Porque se você está em algum lugar e uma pessoa chega e diz para você assim: ó, eu vou te levar, você entra aqui no carro e eu vou te levar num lugar, você vai achar ou é um sequestro, ou é um assalto, alguma coisa. Você não conhece o motorista. Você vai chorando, você vai com muito medo, porque você não conhece. Aquela pessoa disse para você entrar no carro, que ela vai te levar não sei aonde, e você nunca viu aquele motorista. Então ali você vai ter muito medo. Mas quando você conhece, irmãos, quando é um parente, quando é um esposo, você entra naquele carro e mesmo que a pessoa dizer para você: ó, não se preocupe, eu vou te levar num lugar diferente, vou te levar num passeio, eu vou te levar num parque que você não conhece, você não se preocupa, porque você conhece aquela pessoa. Você sabe que ele vai te levar num lugar que não vai te trazer dor e tristeza. Maria ali, irmãos, ela conhecia o Deus que ela servia. Quando o anjo disse para ela que ela ia conceber, quando ela disse que ela ia ser mãe do Filho de Deus, né? Ela conhecia, ela sabia o Deus que ela servia, então ela não teve medo. Quando você conhece o Deus que você serve, quando você é desafiado, talvez no primeiro momento te dá um receio, talvez no primeiro momento Deus te desafia a fazer algo, ou falar algo para alguém, fala: ó, eu quero que você fale algo, entregue algo para aquela pessoa, e Deus te mostra. Então você não tem medo, porque é Deus que está te falando, é Ele que está te mandando, e você sabe, você confia. Mas quando você não conhece, você tem medo. Quando você não conhece, irmãos, você tem medo de se lançar, você tem medo do que vai acontecer, medo do amanhã. As pessoas dizem: eu tenho tanto medo do amanhã, eu tenho tanto medo disso, eu tenho tanto medo daquilo, eu tenho tanto medo quando os meus filhos crescerem, forem adolescentes, não ser mais criança, como que eu vou lidar, né? Mas quando a pessoa não conhece, ela não sabe o Deus que ela serve, ela não conhece as promessas, então ela tem medo de não ter o que comer, ela tem medo de passar fome, ela tem medo de perder sua casa, ela tem medo de tantas as coisas. Mas quando ela pauta a sua vida, que ela sabe que o Senhor diz assim, que não vai deixar o que comer, o que vestir, uma casa para nos abrigar do frio, então ela não tem medo do amanhã. Maria não tinha medo, ela não sabia o que estava acontecendo, era um mistério. Poxa, né, eu sou jovem, eu sou virgem, eu ainda não sou casada, era um mistério, mas ela não tinha medo, ela não tinha medo. Mas, irmãos, um segundo ponto, e uma coisa tão linda que a gente aprende, quando o anjo chega e diz assim: Maria, o Senhor achou graça, Deus achou graça em você. Oh, glórias! O Senhor conhece o íntimo do teu coração. O Senhor tem visitado o íntimo do teu coração. Será que se um anjo aparecer para nós, ele vai dizer isso? Ele vai dizer assim: o Senhor achou graça na tua vida? O Senhor tem visitado o íntimo do teu coração. Será? Será que se o anjo... As pessoas querem tanto ver anjo, e anjo para cá, e anjo para lá, e anjo voando, e anjo saltando. Mas será que o anjo aparecer, será que ele vai falar isso para nós? Será que ele vai falar assim: ó, o Senhor tem sondado o íntimo do teu coração, e Ele tem se alegrado com você. Ele tem se alegrado com a sua vida. Ele tem achado graça. Você imagine que coisa mais linda, irmãos. Por isso que eu digo, Maria foi escolhida entre tantas e tantas mulheres. Existia sim algo de especial. Existia sim, não foi por acaso. Não foi para o ímpar, não foi nada disso. Ela tinha algo de especial. Ela vivia uma vida diferente. Ela conhecia realmente aquele Deus. Ela sabia que aquilo era um mistério. Ela tinha medo, claro que ela tinha medo, irmãos. Porque naquela época, se José repudiasse, se José não quisesse casar com ela, ela seria apedrejada até a morte. E ali ela ia morrer. Era a vida dela que estava em jogo, não era uma brincadeira. Ela não ia ser uma mãe solteira agora da nossa época
e qualquer coisinha que fala, tem Maria da Penha, tem a polícia, tem não sei quem, né? E mesmo que a mulher esteja errada, então ela é totalmente defendida ali. Mas naquela época não, né? Naquela época era a vida dela que estava em jogo. Você imagina, irmão, você se lançar, você falar, eis-me aqui, Senhor. Quando ela diz, eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Será que nós estamos dispostos? Será que a gente tem coragem realmente de dizer, ó Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Faça em mim o teu querer. É claro, irmãos, que nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. E a gente faz. Só que tem horas que o Senhor diz, deixa que eu faça. Deixa que eu trabalhe. Será que a gente está disposto a colocar tanto nas mãos do Senhor? Quando a gente ora pelos nossos filhos, pelos nossos pais, a gente ora assim, Senhor, proteja, Senhor, livra, Senhor, guarda. Mas será que você está disposto em dizer, Senhor, trabalha, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Senhor, faça segundo a tua vontade. Porque você sabe, irmãos, que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele chama com todo carinho. Mas tem hora que Ele vai corrigir, que Ele vai ensinar. Que Ele vai falar, ó, você está teimoso, você está rebelde. Né? Você vai aprender com a dor. Eu estou te chamando, eu estou dizendo que eu vou trabalhar na tua vida. Então, irmãos, quando a gente diz assim, Senhor, cumpra a tua vontade, mas salva a minha casa, mas salva a minha família, mas faz segundo o que o Senhor quer. Tem horas que eu não oro, eu não peço nada para Ele, eu digo assim, Senhor, faça o que o Senhor quer. Senhor, trabalhe do seu jeito. Senhor, eu me lanço. Senhor, eu me coloco na dependência total do Senhor. E eu estava orando ali no sítio, e eu estava ali no meio daquelas, olhando ali aquela paisagem, olhando ali aquele mato, e eu podia contemplar ali tão lindo, Senhor, irmãos. À noite ali, sair olhando para o céu, vendo as estrelas ali, dizendo, Senhor, neste ano, faça a tua vontade, que eu possa me lançar, que eu possa dizer assim, realmente, que o Senhor faça a tua vontade, não a minha. Que a vontade do Senhor prevaleça, não a minha vontade. Glória a Deus. Eu tenho a minha vontade, irmão. Eu tenho as minhas vontades, os meus medos. Mas esse ano eu digo para o Senhor, Senhor, que realmente eu possa me lançar. Que realmente eu possa dizer, cumpra a tua vontade, do jeito que o Senhor quer. Muitas vezes a vontade dele não vai ser a minha. O tempo dele não vai ser o meu jeito. Mas eu sei sempre quando eu vou fazer do meu jeito, não dá certo. Sempre quando você mete os pés pelas mãos ali, não dá certo. Então, você tem que colocar na mão do Senhor e descansar o coração. Mesmo que seja complicado, descansar o coração e dizer, Senhor, cumpra a tua vontade lá na vida daquele filho. Cumpra a tua vontade lá na vida dos pais. Faça do jeito que o Senhor queira. Trabalha do jeito que o Senhor acha que deve ser trabalhado, Pai. Eu vou me lançar. E Maria fez isso. Maria disse, ó, não estou entendendo, é um mistério. Eu sou virgem, eu sou uma jovem, uma adolescente, eu sou noiva. É minha vida que está em risco. Se meu noivo não quiser casar comigo, se José não quiser casar, eu vou ser apedrejada, eu vou ser morta. Mas então, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Eu não estou entendendo, é mistério. Mas no final, tudo que é de Deus é bom. Tudo que é de Deus é perfeito. Glória a Deus, aleluias. Mesmo que às vezes chore um pouquinho, mesmo que às vezes doa um pouquinho, né? Mas sempre lá na frente tem coisa boa. Mas sempre lá na frente tem vitória. Mas o que eu aprendo nesta noite com as palavras de Maria? Que eu preciso ser submisso ao Senhor. Quando Maria diz assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo segundo a tua palavra. Irmãos, com essa declaração, Maria demonstrou o quanto era submissa a Deus. Com certeza, irmãos, os planos dela não eram aquele, os projetos dela não eram aquele. Com certeza, os meus projetos e os projetos do pastor eram outro. Não era morar aqui, não era vir para esse terreno, não era abrir ministério, não era estar fazendo os cultos aqui. Né? Não, mas nós dissemos assim, Senhor, cumpra a tua vontade. Chega de dar cabeçada. Chega de tentar fazer do nosso jeito e não dá certo.
Cumpra a tua vontade, então, Senhor. Faça do jeito que o Senhor quer. Em menos de um mês, a igreja, o prédio estava erguido. Tudo tinha aqui que a gente precisava para cultuar, adorar a Deus, as cadeiras, o microfone. Quando a gente se lançou, o pastor disse assim: você está disposto a entrar nesse barco comigo? Você está disposta? Você está disposta então a entrar nesse barco? Vamos junto. Pensei, falei, tá meio confuso, mas vamos. Eu não sei o que vai ser até amanhã, né? Vamos abrir uma igreja, mas nós não temos microfone. Nós não temos um local, nós não temos uma mesa, nós não temos som, mas tudo bem, né? O Senhor é um Deus de mistério, então vamos se lançar, né? Vamos entrar nesse barco. E é o que eu digo para minha filha, toda vez eu falo para ela: filha, não é em vão, né? Você ajuda tudo que eu peço, tudo que eu falo, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um lanche, vamos fazer um bolo, ela fala, vamos fazer isso, vamos, ajuda ali, fazer a música, ajuda a cuidar do som, ajuda a me arrumar a igreja, que ajudo. Eu falo para ela: não é em vão, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo que você está fazendo. Glória a Deus. Está vendo. E o Senhor se alegra com a tua vida. E eu tinha falado para ela no Natal isso, que o Senhor se alegrava, né? O Senhor estava vendo tudo que ela faz. E é meio difícil, às vezes, quando a gente se lança, né? É meio confuso, mas é uma paz, irmãos, tão grande. Eu te digo assim, de todo o meu coração, que eu nunca senti o que eu sinto, sabe? A presença de Deus, em realmente entender assim que eu estou fazendo o que Ele me pediu. E cada dia falar: Senhor, eu estou na tua presença. Senhor, eu me lanço. Senhor, eu faço segundo a tua vontade. Senhor, eu quero cada dia mais aprender da tua palavra. Senhor, eu quero cada dia conhecer esse Deus de verdade. Porque as pessoas, irmãos, estão na igreja quantos e quantos anos e não conhecem a Deus. E não tem experiência com Deus. Vive uma fé superficial. E qualquer ondinha, qualquer balancinho cai. Qualquer balancinho está no chão, porque não conhece, não sabe o Deus que ela serve, não sabe nem o tamanho do poder desse Deus, porque se ela conhecesse realmente o Deus que ela serve, o Deus que ela diz que conhece, então não era qualquer coisa que balança, não é qualquer coisa que tira você do eixo, não, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Aleluia a Deus. Mas nós aprendemos, irmãos, com as palavras de Maria, que eu preciso crer na palavra de Deus. Quando ela diz assim, em Lucas ali, capítulo 1, versículo 38, que aconteça comigo conforme a tua palavra, irmãos. Essa declaração de Maria me ensina que eu preciso basear minha fé na palavra de Deus. Eu preciso crer na Bíblia e em todas as suas promessas para a minha vida. Quando ela diz: então que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando eu conheço, irmãos, quando eu baseio a minha fé no Senhor, então eu posso dizer assim, de todo o coração, que aconteça na minha vida segundo a tua palavra. Que aconteça, Senhor, na minha vida, que está ali na tua palavra, irmãos. Porque se a palavra de Deus não for o suficiente para mim, irmãos, nada mais será. Se a palavra de Deus não preencher a minha vida, nada mais será. E o que acontece nesse mundo? As pessoas se casam e elas baseiam ali tudo naquele casamento. E aquele casamento não dá certo. E elas se casam de novo. E elas se casam de novo. E tem mais filhos. E ela diz assim: não, mas se eu tiver um filho, se eu tiver 2, se eu tiver 5, então realmente eu vou ser feliz. Então se eu tiver uma vida financeira abençoada, então realmente eu vou ser feliz. Então se eu comprar aquele carro lá, 0, aí eu vou ser feliz. Então se toda a minha família estiver na igreja, aí sim eu vou ser feliz. E as coisas vão acontecendo, irmãos. E aquele vazio. Porque se a palavra do Senhor não for o suficiente para a minha vida, para a tua vida, nada mais será. Não é um casamento, não é filhos, não é uma igreja. Se a palavra do Senhor, se o Senhor não for suficiente para preencher tudo, então nada mais será. Não é um casamento, não é uma vida financeira.
não é nada, irmão. Se a palavra do Senhor não for suficiente para preencher todas as áreas, né? Não que a gente não fique triste, não que a gente não chore, mas é aquela coisa assim, muito rápida, né? Você chora, você fica triste, mas ali você já lembra das promessas de Deus. Por quê? Porque você crê. Glória a Deus. Você conhece, porque você sabe o que está ali na palavra. Aí você levanta, como diz a história ali, né? Sacode a poeira, começa a caminhar e aquele choro já foi embora. Né? A palavra do Senhor diz que nesse mundo nós vamos ter angústia, aflição, sim. A gente vai ficar triste, sim. A gente vai chorar? Vai. Mas é uma coisa assim, irmãos, que o Espírito Santo já vem ali, nos consola, né? Já faz um carinho, já nos coloca de pé, fala, não, filha, eu tô aqui, filho, eu tô junto com você. Glória a Deus, aleluia. Quando você conhece a palavra, quando você sabe o Deus que você serve. Então ali, irmãos, você baseia a tua fé na palavra do Senhor. Glória a Deus. Você começa a declarar, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. O Senhor é comigo. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha salvação. O Senhor enche a minha boca de novos cantos. Né? O Senhor é alegria. O Senhor é paz. Então você começa a declarar, por quê? Porque você conhece. Se você não conhece, você não tem como declarar. Você não tem como viver a palavra se você não conhece. Então, irmãos, é uma coisa muito rápida. Mas quando a pessoa não tem Jesus, ou quando ela não conhece verdadeiramente esse Deus, então vem a angústia, vem a tristeza, vem a depressão, né? Essa doença maldita. E nós estávamos lendo lá, vendo um vídeo, que a depressão, daqui a alguns anos, ela vai matar mais que o câncer. Porque a pessoa começa a colocar a alegria dela em outras pessoas. Né? Ela não conhece a Cristo, ou às vezes ela até vem para a igreja, mas é uma fé superficial. Ela não tem experiência com o Senhor, ela não tem experiência com o Pai. Então, irmãos, quando você vive uma fé que você coloca a tua paz, a tua alegria, você coloca a tua felicidade em cima do outro, quando você vê que o outro caiu, que o outro te magoou, porque nós somos carne, nós somos falhos. Então ali começa a depressão, então ali começa a angústia, né? E as pessoas têm mania de colocar a alegria dela, de colocar a felicidade em cima do outro. Mas se o outro fizer isso, mas se acontecer isso, mas se acontecer aquilo, né? E nunca são preenchidas, irmãos, porque é só a palavra do Senhor. É uma coisa sobrenatural. Glória a Deus. Que não tem explicação. O Senhor nos enche. Ele preenche a nossa vida de uma forma tão grande assim, que nós temos vontade de sair gritando. E às vezes eles falam, o crente é louco, o crente é chato. Não, é porque eu sei quem pode mudar a tua vida. Então a gente tem vontade de sair na rua gritando, né? Dizer assim, ó, eu conheço um Deus que pode mudar a tua história. Eu conheço um Deus que pode mudar todos os seus planos. Eu conheço um Deus que pode transformar a tua vida, né? E quando a gente conhece, quando a gente coloca a nossa fé no Senhor, quando Ele nos preenche, né? Tudo é em segundo plano. Tudo é segundo plano. O Senhor vem em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor vem em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Todas as dificuldades, irmãos, todas as tristezas que a gente passa, a gente sabe que é passageira. Passageira, vai passar, é um tempo. E às vezes eu falo, não, poxa, está demorando, mas eu sei que é um tempo, eu sei que vai passar, né? Eu sei que nada vai durar para sempre, então isso vai passar. Mas ali Maria conhecia, né? Ela sabia, por isso que ela disse, então que cumpra a tua palavra em mim, que seja feita a tua vontade na minha vida. Mas ela sabia. Como eu vou falar que seja feita a tua vontade de um Deus que eu não conheço, de um Deus que eu não sei? Mas ela sabia. Por isso que ela foi escolhida, irmãos. Aquela mulher, ela conhecia Deus, ela vivia com Deus. Ela tinha uma vida baseada ali na palavra do Senhor. Ela tinha uma vida diferente. Era uma mulher especial. Então, irmãos, nessa noite eu te convido a ficar em pé. Glória a Deus. Convido a ficar em pé no teu lugar. Aleluia. Que nesse ano que vai se iniciar, que nesse ano que está começando, irmãos, que você possa aprender com as palavras de Maria, que você precisa ser
totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente dele, independente de qualquer coisa. Que você possa ser totalmente dependente dele. Não tenha medo de nada, porque você é totalmente dependente. Mas você também aprende com as palavras de Maria, que você tem que ser submisso às vontades do Senhor. Dizer: Senhor, cumpre em mim a tua vontade, que seja feita a tua vontade, que não seja a minha. Mesmo que eu queira passar por cima da tua vontade, mesmo que eu queira, Senhor, fazer no meu tempo, mas entender que o Senhor é o dono do tempo. Já foi falado aqui que Ele sabe, Ele que trabalha. Então que a gente possa, irmãos, neste ano que vai se iniciar, realmente ser submisso a Deus, realmente entregar a sua vontade, os seus planos, os seus projetos. Dizer: Senhor, cumpre em mim a tua vontade em primeiro lugar. Cumpre em mim, Senhor, a tua vontade. Depois vem a minha em segundo plano. Depois vem a minha. Que seja feita a tua vontade. Eu tenho os meus planos, eu quero fazer do meu jeito. Mas que seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita, é agradável. Então que seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Que não seja feita a minha vontade. Mas você aprende também com as palavras dessa mulher que foi filha, dessa mulher que foi serva, dessa mulher que teve uma vida diferente. Que eu preciso crer na palavra do Senhor. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Que nesse ano, irmãos, você seja desafiado a conhecer mais e mais o Senhor, a conhecer mais e mais esse Deus, a meditar mais e mais na palavra do Senhor. Que você possa colocar todos os seus planos e seus desejos diante do altar do Senhor e ser submisso à vontade dEle. Que nesta noite o Senhor possa realmente ser o nosso Deus e ocupar o lugar de honra que é dEle na nossa vida. Que a palavra do Senhor possa te preencher de uma tal forma que tudo vem em segundo plano. Porque você é cheio de alegria, porque você tem paz, porque você é preenchida de um jeito tão incrível que quando as pessoas olharem para você, ela vai dizer: poxa, ele é diferente. Ele é diferente, ela é diferente. Eu não sei, mas tem uma alegria, tem uma paz. Quando eu olho para aquela pessoa, eu sinto paz. Glória a Deus. As pessoas, quando te olhar, vai sentir uma paz. As pessoas, quando olhar para você, você nem vai precisar abrir a boca, porque aquela pessoa vai dizer: eu sinto a paz, eu sinto que é diferente, eu sinto algo diferente, eu não sei o que é, mas eu sinto que essa pessoa é diferente. Eu sinto que no olhar dela é diferente, no jeito dela sorrir já é diferente. Que realmente o Senhor possa se fazer presente cada dia mais. Que Ele possa ser o centro da nossa vida e que Ele possa ocupar o lugar de honra, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante do altar do Senhor a Tua igreja. Pai, neste ano, Senhor, que nós possamos ser desafiados, ó Pai, a conhecer mais e mais do Senhor, a ter mais intimidade, a aprender mais da Tua palavra. Oh Deus, que mais e mais nós possamos ser submissos à Tua vontade, ó Pai. Que mais e mais nós possamos andar nos Seus caminhos, ó Pai. E fazer aquilo que o Senhor quer. E fazer, Senhor, do Seu jeito, não do nosso jeito, ó Pai. Ó Deus, eu entrego, Senhor amado, cada pessoa diante do altar do Senhor, ó Pai. Que se cumpra a Tua vontade na nossa vida, ó Pai amado. Que nós possamos declarar, ó Pai, que se cumpra a Tua vontade, ó Pai. Que se cumpra segundo o que está na Tua palavra, na nossa vida, na nossa casa, Senhor, e na nossa família, ó Pai amado, Pai querido. Oh, Senhor, que esse ano possa ser um ano, Senhor, que possa realmente, Senhor, ser diferente. Ser um ano, Senhor, do sobrenatural na nossa vida. Glória a Deus. Na nossa casa, na nossa família, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos nos lançar, ó Pai, e deixar, Senhor, os nossos planos em segundo lugar, ó Pai amado, para viver a Tua vontade, para viver aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias.